Presta atenção numa verdade que eu vou te falar aqui e você vai entender o que realmente está acontecendo na igreja. Se você chegar numa igreja que tem 50 pessoas e você chamar estas pessoas uma por uma, de forma individual, fizer uma entrevista com elas e perguntar para elas, olha, nós precisamos saber qual é a tua necessidade em todas as áreas da vida dessa pessoa, espiritual, financeira, sentimental, e assim você vai saber qual as necessidades dessa pessoa, porque ela vai te falar e de repente você vai ver que é uma lista grande, porque nós temos demandas e nós temos muitas coisas pendentes em nossas vidas que nós precisamos resolver. Quem é que não tem coisas para realizar? Nós precisamos terminar tanta coisa, nós começamos e muita coisa está pelo meio do caminho. Nós precisamos fazer nossos cursos, nós precisamos criar nossos filhos, de repente uma reforma, comprar uma casa, um carro, seja em qualquer área, espiritual, ministerial, está lá a nossa necessidade. Agora veja que coisa interessante. Se essa pessoa tem tantas necessidades e tanta coisa que está pendente na vida dela, não seria óbvio que essa pessoa tinha que gastar pelo menos 20 minutos, 30 minutos, no mínimo, de oração a Deus? Porque a Bíblia diz que nós temos que orar. Foi o que Jesus disse. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. E Jesus estava falando da oração. Então, queridos, é uma coisa que a gente precisa entender, porque isto aí é extremamente sério. Você vai entender onde eu quero chegar. Se você pegar essas 50 pessoas que eu falei do início, e você colocar elas reunidas em um lugar, e disser para elas, olha, agora essa lista que você fez, você vai apresentar a Deus. Porque você crê que Deus é aquele que pode realizar o que está escrito aí na tua lista? Elas vão dizer, sim, eu quero orar, eu quero buscar a Deus, porque eu creio que Deus vai realizar alguma coisa que está aqui nessa lista. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é um ato de fé. Então você reúne estas pessoas em uma reunião de 2 horas e você faz várias atividades e manda essa pessoa segurar essa lista e você não deixa ela orar. Mesmo que ela queira, não permita que ela ore. Então você manda ela cantar, você manda ela sentar e assistir mensagens, mas ela não pode orar nesta reunião. Então eu penso que Deus dificilmente vai responder às necessidades que estão escritas lá naquela lista destas pessoas. Eu colocando dessa forma, você pode entender o que realmente está acontecendo? Se a pessoa não tem força para orar 20 minutos, meia hora em sua casa, se essa pessoa não tem tempo ou por algum motivo ela não consegue orar, se você reunir estas pessoas em uma reunião de 2 horas e você fizer uma proposta para que essas pessoas orem 20 minutos, apresentando sua lista ao Senhor, será que algo não vai acontecer? Porque em 20 minutos ela pode apresentar a sua lista e pode apresentar até a vida de alguém que ela conhece, que está passando por uma grande necessidade. Irmãos, isso é uma coisa tão óbvia, mas só que as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas não conseguem entender que esse momento de culto é um momento para se orar. Jesus, ele entrou no templo e ele colocou para fora aqueles cambistas que vendiam coisas lá dentro do templo. E depois de ter feito aquilo com muita ira, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso significa que todo mundo tem que orar dentro da igreja. E é isso que não está sendo feito. Então, com essa pequena parábola que eu apresentei aqui para você, dá para a gente entender que nós não estamos tendo tempo de buscar. Se nós orássemos juntos, se existisse um tempo de oração em que a igreja buscasse todos juntos, muita coisa ia mudar. Então, irmãos, se nós temos tantas necessidades, se nós temos tantas pendências em nossas vidas, por que nós não nos reunimos na igreja? Por que a gente não faz o nosso culto em Deus com algum tempo de oração? O ideal é que pelo menos 1 hora nós orássemos ali. Se não existe essa oportunidade, uma pessoa que não consegue orar 5 minutos,
ela vai permanecer dessa forma. Mas se você começa a treinar esta pessoa, ela vai começar. Irmãos, a oração é uma coisa maravilhosa. Quando você começa, quando você vai treinando e vai se aprofundando, 1 hora não é nada para você mais. Deus te dá graça e capacidade de orar 3 horas, 5 horas. E Deus não erra. Ele nos deu recursos para isso. Nós podemos falar com Deus. Se você pegar cada pessoa que você conhece e orar por cada área da vida dessa pessoa, você vai ter aí no mínimo 3 minutos de oração por cada pessoa. Se você colocar 10 pessoas nessa lista, você já bateu 30 minutos de oração sem orar pelas suas demandas. Irmãos, às vezes a gente tem que olhar para a matemática da coisa. Não compensa ficar sem orar, a conta não fecha. E o sofrimento, as pendências, os sonhos que não realizam, eles vão ficar lá, sem acontecer nada. Queridos, é muito óbvio, mas a Bíblia diz que muitos estão cegos. E eu vejo que a cegueira tomou conta de muita gente, principalmente a liderança. Porque eu já disse aqui e eu afirmo a você, não tem 10 nem 15 minutos de oração nos cultos oficiais na igreja. E eu preciso bater nessa tecla da oração na igreja, porque nós temos grandes necessidades e por isso nós precisamos orar. Precisamos orar em nossas casas e precisamos orar na igreja. E tem pessoa que só vai orar em casa se ela aprender a orar na igreja. Seria o melhor lugar, seria o melhor momento. Mas as pessoas não querem, infelizmente, a igreja está descendo ladeira abaixo e está levando com ela o país. Olha o que está acontecendo. Irmãos, eu preciso que você deixe o teu like aí, porque assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante e ele manda para outras pessoas. Tem pessoas que só assistem o vídeo e não deixam o like e isso nos prejudica. Seria muito bom se você deixasse aí um comentário, compartilhasse essas mensagens. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu creio que Deus vai te abençoar muito com isso. Amém? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.